comecei com o que ele me sugeriu. Ele disse, bem, o que você realmente quer? O que eu queria era algum dinheiro. Eu, na época, ganhava 4.000 por ano e devia 6.000. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei durante 18 meses, eu mal teria saldado a dívida. Era uma situação impossível. Somente olhava o que estava lá. Eu não conseguia ver além disso. Então foi isso que o tornou impossível. E ele disse, escute. Descubra como criar uma fonte de renda online. Clique no primeiro link na descrição. Bem, Emerson disse que a causa e o efeito era a lei das leis. Ação e reação são iguais e opostas. Portanto, ela está em harmonia com as leis do universo. E eu acho que todo este universo opera de uma maneira muito ordenada. Eu estou muito sintonizado com as leis do universo. E eu acho que é por isso. Está em harmonia com as leis de Deus. Eu vejo as leis como o modo operandi de Deus. É assim que tudo acontece. Quando você tinha 26 ou 27, foi quando você começou a acordar ou ter algum tipo de consciência sobre você mesmo, do mundo, o universo, a vida e o que aconteceu quando você acordou? Oh, foi dramático o que aconteceu. Eu estava no departamento de bombeiros em um subúrbio de Toronto e havia um homem por perto que se tornou meu amigo. Ele era amigo de muita gente. Eu tive a sorte de conhecê-lo. Ray Stanford. Ele me deu uma cópia de Pense e Fique Rico. E ele disse, Bob, você já leu alguma coisa? E eu disse, não sei ler. Agora, isso não era verdade, eu sabia. Descobri que eu lia tão bem quanto a maioria das pessoas. Acho que a pessoa comum leu ao nível do 7º ano. E aprendeu a ler até aí, mas nunca melhorou a partir daí. Mas ele me disse, se você fizer exatamente o que eu lhe digo e ler este livro todos os dias, você pode ter tudo o que quiser. Bem, quer dizer, eu estava infeliz. Eu estava doente, estava falido, e eu pensei que era um disparate. Mas ele disse outra coisa. Ele disse, ouça, meu jeito funciona e o seu jeito não. Ele era feliz, saudável e rico, o cara sempre tinha dinheiro com ele, e era um cara grande e saudável. E ele disse, você está infeliz, doente e sem um tostão. Então ele disse, eu devo saber algo que você não sabe, porque diabo você não faz o que eu lhe digo. Bem, eu acho que algo fez um clique. Agora as pessoas estavam tentando me contactar. Eu quando tinha 26 anos de idade, e desde que eu era criança ninguém o tinha feito. Então, eu comecei com o que ele me sugeriu. Ele disse, bem, o que você realmente quer? O que eu queria era algum dinheiro. Eu na época ganhava 4.000 por ano e devia 6.000. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei durante 18 meses, eu mal teria saldado a dívida. Era uma situação impossível. Somente olhava o que estava lá. Eu não conseguia ver além disso. Então foi isso que o tornou impossível. E ele disse, escute, escreva o que quiser em um cartão. Agora eu tenho um cartão dourado no bolso. Tenho carregado um desde então. Ele disse, escreva o que quiser num cartão, você pode ter tudo o que quiser. Ele disse, o que você realmente quer? Eu disse, eu quero algum dinheiro. Pensava que se tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas iriam desaparecer. Todo mundo me ligava, onde está o dinheiro? As pessoas a quem eu devia dinheiro estavam sempre atrás de mim. Por isso eu escrevi que queria ter $25.000. Se eu tivesse reunido todas as pessoas que conhecia na época e colocado todo o dinheiro dela junto, não teríamos conseguido $25.000. Provavelmente não teríamos conseguido 1.000. Era uma quantia enorme de dinheiro. Foi uma loucura. Por isso escrevi isso no cartão. Ele diz, você tem que lê-lo todos os dias. Ele continuava dizendo, você já leu? Você já leu? Então ele me fez ler. Ler o seu livro ou ler o cartão? Não, ler o cartão dourado. O cartão, os 25 mil. Somente o cartão dourado. Leia o cartão dourado. Estou tão feliz e grato agora que tenho $25.000. E eu aprendi algo muito importante com isso. Antes só pensava em dívidas porque as pessoas sempre me telefonavam. Quando você vai me pagar de volta? Se você só pensa em dívidas, você vai ficar endividado para sempre. Você se torna aquilo em que pensa. Bem, este cartão dourado me fez pensar em ganhar dinheiro. Nunca pensei em ganhar dinheiro antes. Eu só pensava em dívidas o tempo todo. E isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Então comecei a ouvir as pessoas falando sobre ganhar dinheiro, e por ouvir falar sobre isso me fez pensar sobre isso. E um cara disse, há um bom dinheiro limpando casas. E eu disse, eu não sou orgulhoso, vou limpar casas. Portanto, eu estava preparado para fazer qualquer coisa por este dinheiro. Então eu comecei a limpar um escritório, e no final do ano, eu ganhava $14.500 por mês. Quê? Eu estava no departamento de bombeiros, o chefe só ganhava $11.500 por ano. Eu estava ganhando $14.500. Isto foi em um ano, para começar. Bem, eu comecei a limpar um escritório, foi no Canada Stars, eu lavava o chão 2 vezes por mês, $15 de cada vez.
Eu tenho $30, depois eu recebi outro Kirby's Construction, eu estava recebendo 65. Bem, você sabe que em menos de 5 anos eu estava limpando o escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Era como se fosse um foguete. E estava ouvindo as gravações do Earl Nightingale, eu estava lendo Pense e Fique Rico, e todos os limpadores estavam estudando a mesma coisa que eu estava estudando. Bem, nenhum de nós sabia muito sobre limpezas de casas. Fazíamos um bom trabalho quando limpávamos. Mas se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu lhes diria que estava limpando escritórios. Foi quase acidental o que eu estava fazendo. Eu poderia estar vendendo tapume de casa. Isso não importava. Foi o que eu estudei. O que eu fiz foi fazer com que os outros o estudassem. E eu fui muito irresponsável. Eu estava ganhando todo esse dinheiro, ganhava mais de $1 milhão por ano. Eu estava morando em Londres, eu ia ao Playboy Club em Park Lane e jogava roleta. Eu nem me importava se perdia, e quase nunca perdia, quase sempre ganhei. Eu parecia saber onde estava o dinheiro. E então um dia pensei, isto não é muito responsável. Eu não sei que diabos desencadeou isso na minha mente, mas eu pensei, como é que isso aconteceu? E eu não sabia como minha vida havia mudado tanto. Mas havia mudado drasticamente e em pouco tempo. Eu tinha sido educado com a ideia de que para ganhar muito dinheiro é preciso ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito inteligente, por isso achei que não era verdade. Fui criado para acreditar que para conseguir um bom emprego você tem que ir à escola. Bem, eu não tinha ido à escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Então eu pensei, isso não é verdade. Então comecei a me perguntar sobre todas essas coisas em que acreditava. São ou não são verdadeiras? E depois, tive que descobrir o que aconteceu. E não consegui descobrir. Levei 9 anos e meio para descobrir o que eu realmente fiz. Como você chegou onde estava. Sim. Antes de eu começar isto, você estava falando de mentores. Acho que eles são essenciais na vida. E quando olho para trás, tive a sorte de estudar com algumas pessoas absolutamente brilhantes. Quer dizer, gigantes. E qualquer sucesso que eu tenha tido é porque tive uma grande orientação. E, começando pela primeira, diz, faça exatamente o que eu lhe digo até descobrir que estou mentindo ou não sei do que estou falando. Então, essa é uma regra que eu segui. Quando escolho uma pessoa como mentora, faço exatamente o que ela me diz até descobrir que ela está mentindo ou que não sabe do que está falando. E eles não mentem, sabem do que estão falando. Por isso, tive uma grande instrução em minha vida. E ela funciona. Quem foi o mentor mais memorável para ti? Bem, Ray Stanford, antes de mais, mas todos eles são muito importantes. Sim, diferentes maneiras. Earl Nightingale, enorme. Comecei a estudar suas gravações e depois quis trabalhar com ele. E eu vi que ele tinha distribuidores. Então me tornei um distribuidor. Por fim, desisti do meu negócio. Eu estava disposto a pagá-los para me deixar trabalhar lá. Eu queria trabalhar com ele, porque sabia que se pudesse trabalhar com ele, eu poderia observá-lo, eu poderia ver o que ele estava fazendo. Eu podia pensar o que ele estava pensando. Porque ele era um gigante em minha mente. Quer dizer, Earl Nightingale e Lyle Conant começaram literalmente o desenvolvimento pessoal como o conhecemos hoje, de forma gravada, e ele o iniciou neste disco, Strangest Secret. Portanto, ele era realmente enorme. Mas estudei com Bill Gove, que era um grande orador, Val Vanderwall, Dr. Roder. Tive mentores fenomenais. A maioria deles são pessoas que você não reconheceria seus nomes, mas eles eram gigantes no que faziam.